eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades e exercícios devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas. Hoje faremos a nossa revisão para a disciplina de arte. Sendo assim, peguem seus cadernos, façam anotações, lembrem-se de sempre reler o conteúdo, podem reassistir as videoaulas também, né? E essa nossa avaliação, né, que vai acontecer na próxima semana, vai abranger os conteúdos da unidade 2, ok? Então vamos lá. Então, iniciando na página 96 e indo até o final do livro, que foi até onde nós conseguimos chegar neste ano. Então, peguem o livro também, se vocês quiserem reunir mais aparatos para poder estudar, e também se quiserem ler enquanto estamos estudando, ok? Lembrando que o que está aqui na nossa tela, na nossa videoaula, é um resumo, né? É uma revisão, então não está 100% do conteúdo. Mas não se preocupem, porque os conteúdos que não estão na nossa revisão não vão estar na nossa prova, não cairão na prova, ok? Então vamos lá. Iniciando, né, lembrando que na unidade 1 nós falamos sobre a arte expressando quem nós somos. Então na unidade 2 é a arte para expressar as relações que nós temos, né? Porque, como diz aqui no livro, durante a nossa vida a gente interage com o mundo de muitas formas e acaba estabelecendo diferentes relações com as pessoas, né? Com os lugares e também com as obras de arte que nós conhecemos. A gente pode pegar um exemplo, por exemplo, de um grupo da igreja. Pensem comigo. Vários adolescentes têm ali um grupo, né, de adolescentes na igreja. Então, esse grupo vai ter, obviamente, um contato, né, de amizade. A partir desse contato de amizade, eles vão criar uma relação conjunta com o mundo, com o ambiente e também com a arte. Então, a música que vocês ouvirem vai ser uma música conjunta, né? Todo mundo vai ouvir, porque um pode falar, olha a música que eu ouvi, e apresentar para o colega. E assim vocês vão criando relações com a arte, com o ambiente e com as pessoas, tá? E nessa unidade, né, a gente viu os artistas que vão demonstrar as suas relações com o mundo através de sua arte. Então, né, a nossa reflexão é qual é o lugar da arte nas relações. Muitas pessoas falam, eu não preciso de arte. Se a gente pensar um pouquinho, né, além, a gente percebe que, na verdade, a gente precisa, né? E é uma questão que a gente consegue pensar rapidamente. Pensem comigo. Nessa quarentena, durante todos os momentos que vocês tiveram que ficar em casa, sem sair, o que vocês fizeram? Vocês ficaram completamente sem contato com a arte? Pois bem, vocês podem ter assistido TV, vocês podem ter, né, visto alguma série, algum filme, algum desenho animado, vocês podem ter ouvido música. Tudo isso é contato com a arte. E é muito difícil que uma pessoa viva 100% sem contato com a arte. Se a gente for se recordar, né, a arquitetura também é uma arte. Então, só o fato de você ter uma casa, né, uma moradia, já é um contato extremo e direto com movimentos artísticos, né? Então, como está escrito aqui, a nossa vida é permeada por diferentes tipos de relação. E geralmente nós estabelecemos nossos primeiros vínculos com a família, né? As pessoas que cuidam de nós. Lembrando, né, que a família são aquelas pessoas que estão por perto, quando a gente fala desse conceito, né? Então não é somente o pai e a mãe que estão ali, ou os irmãos, também tem o tio que você sempre vê, a tia que também está sempre ali, os avós mesmo que moram em outra cidade e vários outros contextos, né? Então, à medida que a gente cresce, a gente vai estendendo essas relações. Então, os nossos colegas da escola, os nossos colegas da escola dominical, os amigos, né, que a gente faz na nossa rua, os nossos vizinhos, tudo isso são relações interpessoais fora da nossa família, né? Nós também nos relacionamos afetivamente com pessoas fora da nossa família. Então, na escola, o professor, a moça que trabalha na secretaria e assim por diante, tá? E várias vezes as pessoas vão ter algo de comum com a gente, o temperamento, o tipo de humor, né? O gosto musical, o modo de se vestir, e assim a gente vai criando relações com essas pessoas também no nível artístico.
Então, né, no capítulo 3, a gente falou um pouco da arte da Caleidos Companhia de Dança, né, que mostra uma companhia de dança que tem como propósito retratar o cotidiano. Então, nesse espetáculo Ares Familiares, né, eles mostram ali momentos do cotidiano das famílias. Então, uma criança chorando e sendo consolada pela mãe, uma menina mostrando pro prato, falando, não quero comer, uma família ali juntas, né, se preparando para tirar uma foto. Então, a arte, além de tudo, ela também pode retratar as relações que temos da maneira mais cotidiana possível, como comer, como abraçar o filho, como tirar uma foto com a família. Então, em áreas familiares, situações comuns no cotidiano das famílias vão sendo recriadas na linguagem da dança. A pose para fotografias, né? O momento das refeições, as trocas de carinho entre as pessoas e também os momentos de discussão, né? Então, nessas imagens que vocês estão vendo aí no livro de vocês, a gente pode perceber essas relações ali num espetáculo de dança. E aí a gente vai falar agora da diversidade corporal e criatividade. Quando a gente fala aquela frase, né, que todo mundo conhece, a arte é para todos, na verdade não é uma brincadeira, a gente tem que levar ela 100% ao pé da letra, porque a arte, ela é para todos. Nenhum tipo de mobilidade ou dificuldade pode fazer com que alguém desista da arte. Professora, vai ser 100% igual? Não, talvez não, mas não vai deixar de ser arte, né? Então as pessoas, elas têm gestos, elas se identificam diferentemente, né? Então a maneira de caminhar, de segurar algum objeto, né? De conversar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que faço muitos gestos para conversar. Algumas pessoas são mais contidas. Então tudo isso é uma diversidade corporal, né? Então, por que uma mobilidade poderia fazer com que eu desistisse de fazer arte, né? É como essa fotografia que a gente vê. Nós temos ali uma cadeirante que não desistiu da arte, ela está dançando. Claro, não é a mesma postura, não são os mesmos movimentos, mas ainda assim é arte e ainda assim é belo, né? A diversidade corporal, ela vai a extremos, né? Como este caso, uma pessoa que é cadeirante, e também a locais mais simples, né? Como a maneira de conversar, a maneira de se mover. Algumas pessoas andam com passos mais lentos, outras mais rapidamente, algumas com passos mais pesados, outras com passos mais leves. E isso tudo é a diversidade corporal. E a criatividade nada vai ter a ver com isso. Uma pessoa mais gordinha pode dançar e muitas vezes pode dançar muito bem. Então, uma pessoa com algum problema físico na perna pode dançar também. Uma pessoa pode também fazer várias outras coisas. Por exemplo, nós temos na música clássica um exemplo perfeito. Beethoven, um grande compositor de música clássica que era surdo. Ele foi perdendo sua audição, se transformou, né, aí num deficiente auditivo e ainda assim fez composições belíssimas utilizando sua memória muscular. Então, nada pode impedir. E lembrem-se sempre, a arte é para todos. Nenhuma diversidade pode impedir alguém de fazer arte, ok? Se vocês procurarem, vocês vão descobrir todo um universo artístico que pode levar vocês a refletir sobre isso, né? Bailarinas que não possuem um membro, né? Que tiveram que amputar o braço, pianistas que tocam piano com os pés e vários outros exemplos. Bom, então já que estamos falando de diversidade corporal, vamos falar da consciência corporal. A consciência corporal nada mais é do que ter consciência do seu próprio corpo, né? Os limites que eu tenho no meu corpo. Eu sei que se eu correr muito rapidamente, eu vou perder o fôlego. Então, eu tenho que me conter um pouco, a não ser que seja muito necessário. Eu sei que eu sou uma pessoa de 1,51 m, então eu não consigo alcançar nada muito alto, né? Eu sei que vocês estão rindo nesse momento, mas é a vida. Então, a consciência corporal, ela te mostra o que o seu corpo é capaz e aquilo que ele não é capaz. Então, você é uma pessoa com mais elasticidade, você consegue tocar os seus pés com os dedos sem dobrar os joelhos? Ótimo, mas se você não consegue,
não se force, isso pode causar algum tipo de machucado, né? Então a consciência corporal, ela nos permite entender as limitações e as possibilidades do nosso corpo. E com essa consciência, a arte, né, a arte corporal, ela se torna aí muito mais tranquila. Então quando estamos, por exemplo, em um teatro, estamos representando uma peça, eu preciso ter consciência corporal, assim como consciência espacial, porque se eu não tenho essa consciência, eu posso fazer um movimento brusco e acertar um ator que está do meu lado, e ali estragar toda uma cena, né? A consciência corporal, ela passa por todas essas partes. Então, no espetáculo de dança, né, normalmente, os dançarinos profissionais, eles já têm essa consciência corporal bem exacerbada. Mas se você é ainda uma pessoa que está começando a dançar, você tem que entender, isso eu vou conseguir fazer, aquilo eu não vou conseguir. Para eu conseguir, eu vou treinar muito, treinar e criar consciência corporal, tá bom? Então, nós descobrimos coisas sobre o nosso corpo, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, algumas dicas. O corpo humano, por exemplo, produz e gasta energia o tempo todo. Muita gente acha, né, que a gente não gasta energia, por exemplo, quando está dormindo, e na verdade a gente gasta. É por isso que a gente acorda com fome, por exemplo. Nós estamos ali gastando energia todo o tempo. Por isso que adolescentes normalmente dormem um pouquinho mais, né? Eles estão ali gastando energia para crescer. Eu não gastei tanta energia assim, cresci pouco, mas enfim. Então, todos esse tipo de coisa, né? Então, o nosso corpo, ele tá em funcionamento, né? Os órgãos estão trabalhando, o coração faz o sangue circular da cabeça aos pés, né? Os pulmões respirando e várias outras coisas, né? Então, isso é um gasto de energia, inclusive, bem elevado. E aí, nós entramos em duas coisas que a gente precisa falar, que é o suporte e embalagem e o movimento voluntário e involuntário. Você já se deu conta de que o esqueleto é o suporte do corpo humano? É por causa dos ossos e das articulações que podemos nos manter em pé e realizar os mais diversos movimentos, né? O esqueleto, ele vai fazer com que a gente tenha esta segurança para fazer os movimentos, né? Como erguer braços, correr, agachar, dançar ou estralar os dedos. Tem pessoas que não estralam os dedos, né? Mas o processo é esse, né? O que está estralando são os seus ossos. Se o suporte do corpo é o esqueleto, então a embalagem é a pele, né? A pele é o maior órgão do corpo humano. Muita gente não consegue entender a pele como um órgão, mas a pele é um órgão, é o maior órgão do corpo humano. Então o esqueleto é o suporte e a pele é a embalagem, né? Pensando nós ali como um recipiente. E os movimentos voluntários e involuntários é porque entre a pele nós temos e o esqueleto, né, nós temos outros elementos, que são os músculos. E eles são responsáveis pelos movimentos, tanto voluntários quanto involuntários. Então, os voluntários são aqueles que a gente faz propositalmente, né? Nosso corpo manda a nossa intenção para o cérebro, que manda para o nosso corpo, e a gente faz aquele movimento. Então, eu quero fazer um movimento de pinça com as mãos. O meu cérebro mandou o movimento para a minha mão. E assim eu estou fazendo. Esse é um movimento voluntário. Eu estou fazendo porque eu quero fazer, né? Virar a página de um livro e várias outras coisas. E os involuntários são aqueles que a gente não tem independência para escolher ou não. Por exemplo, o funcionamento do intestino, o batimento dos corações, o ar que está ali circulando no nosso pulmão, a produção, né, de urina, por exemplo. Então, tudo isso são movimentos involuntários. Nós não escolhemos fazer, o nosso corpo faz naturalmente. E falando aí dos fatores do movimento corporal, né, a gente vai falar rapidamente da fluência, espaço, peso e tempo. A fluência imaginem uma bailarina. Vamos imaginar uma bailarina. Por que esses fatores são fatores de movimento corporal? Pensem numa bailarina em uma apresentação. A fluência entre um movimento e outro, ela não pode parar para começar. Ela tem que ter fluência, ela tem que ser fluida, né? Aquele movimento corporal, ele precisa ter fluidez, senão vai ficar parecendo um robô. Claro, existem algumas danças que realmente têm esse propósito, mas aqui a gente está falando sobre a fluência dos movimentos. O espaço é saber qual espaço eu posso utilizar para fazer aquele passo. Eu estou dançando com mais uma pessoa, se eu esticar a minha perna 2 centímetros a mais, eu posso inclusive machucar alguém. O peso é a maneira como você vai andar, né? O livro traz para vocês aí um exemplo, por exemplo, do passo do elefante. E o passo, né, não lembro agora do animal, porque não está aqui, mas vamos pegar o exemplo da garça. A garça, ela anda com delicadeza. É como se as patas dela não fizessem peso, enquanto o elefante, ele traz esse peso. Mas isso não quer dizer, tá, meninos, que você já vê, por exemplo, o elefante é porque ele é muito grande. Não, muitas vezes a gente pode ver, né, que o peso, ele é quase que um movimento.
Você pode fazer movimentos pesados e movimentos mais leves. E o tempo, né, no caso de movimento corporal, não quer falar, né, não quer dizer sobre o horário, quer falar sobre o tempo da música, né? Toda música vai ter um tempo entre uma nota e outra. Por exemplo, temos ritmos agitados, então o tempo ele é menor entre os sons. E os ritmos mais fluidos, temos tempos mais espaçados. Então, este é o tempo no movimento corporal. Não quer dizer, né, o horário, e sim o tempo entre uma nota e outra, o ritmo da música. Então, da dança cênica até a dança relacional, né? Então, essa parte aqui é parte de história da arte aí do capítulo 3. As artes são apresentadas em palcos ou outros espaços cênicos na cultura ocidental, né? Já que faz parte das artes cênicas. As artes cênicas são aí as artes de representação, né? O teatro, o cinema, os seriados, né? E também as danças. Isso quer dizer que a dança ela se tornou um espetáculo em que a plateia tem o papel de espectador. A dança surgiu, né, a dança cênica, surgiu lá na Itália, no período conhecido como Renascimento. Esse período ele é conhecido como um período em que as artes foram muito desenvolvidas, né? Existiam ali, né, na Itália, vários artistas dessa época que eu tenho certeza que vocês conhecem. Por exemplo, Leonardo da Vinci, né? Ele é um dos grandes expoentes do Renascimento, assim como Botticelli, Rafael e vários outros, né? Temos aí as tartarugas ninja, que tem os nomes dos 4 renascentistas mais famosos. Então, eles são pintores que realmente são muito importantes para o mundo e todos da época do Renascimento, em que a arte era hipervalorizada. Tá? E começou ali, né, nas primeiras décadas do século XV e foi até por mais 2 séculos, né, lá na Europa. E nessa época, a cidade de Florença era um dos grandes centros culturais e financeiros e era governada por uma família de nobres, os Médici. Na época, né, do Renascimento, um artista ele só conseguia ter uma influência maior quando ele tinha uma família com dinheiro para financiá-lo, né? E aí essas pessoas com dinheiro financiavam esses artistas. E os mais importantes deles eram os Médici. Então, com o grande desenvolvimento cultural, os nobres começaram a contratar mestres de dança para criar espetáculos que incluíam as danças chamadas de ballet. Era costume os nobres oferecerem esses espetáculos uns aos outros, e acabou tendo aí os espetáculos de dança. E foi a Catarina de Médici, essa italiana, dessa família muito importante, que em 1547 se tornou rainha da França e acabou levando o balé para a França. Hoje, muitas pessoas acham que o balé nasceu na França, né? Os movimentos do balé são em francês. Normalmente, as pessoas associam isso para aquele país, né? Por uma questão de foi na França em que ele foi se desenvolvendo, mas ele nasceu na Itália. E aí, no capítulo 4, nós temos arte e atitude. Então, vamos falar aí de vários assuntos que eu gosto bastante. Você já reparou que vivemos cercados por sons? Os sons das diferentes paisagens, das vozes das pessoas com que convivemos, das músicas que ouvimos quando estamos sozinhos e com outras pessoas são alguns dos sons que ouvimos todos os dias. Muitos artistas transformam sons em arte e criam canções que nos divertem, nos emocionam e despertam a nossa imaginação. Então, nesse capítulo, a gente vai falar sobre esses assuntos. Então, por dentro da música, som, silêncio e ruído. Preste atenção aí nesse momento ao redor de vocês. O que vocês estão ouvindo? É muito difícil que vocês estejam num ambiente 100% silencioso, tá? Normalmente vai ter algum ruído. Aqui na minha casa eu sempre tenho ruídos por volta, vocês devem ouvir aí direto, né? É ruído de passarinho, de cigarra, o meu cachorro latindo, é sobrinho conversando. Então sempre vai ter algum ruído, mesmo que seja mais distante, né? Então vamos lá. Estamos cercados de diferentes sons o tempo todo. Se você parar para ouvir com atenção, provavelmente vai escutar alguma voz, um veículo, latido de um cão e muitos outros sons, mesmo que distantes. Alguns sons são criados por fenômenos da natureza, como o vento e a chuva, e outros são produzidos pela ação humana, seja por meio do próprio corpo, né? Então as pessoas que andam pesado, por exemplo, que fazem barulho ao andar, por exemplo, né? Ou também de instrumentos musicais, uso de máquinas e várias outras coisas. Então, todo e qualquer lugar que tenha ambiente sonoro, né, ele sempre vai ter um ambiente sonoro. Professora, mas e se tiver um total silêncio? Eu estou numa sala embalada a vácuo, não tem nenhum som. Ainda assim, é um ambiente sonoro, é uma paisagem sonora. Essa paisagem sonora tem
prevalecência de silêncio, mas ainda assim é uma paisagem sonora. A paisagem sonora, por exemplo, de onde eu moro, ela é um pouco mais ligada ao campo, apesar de estar tão perto da cidade. Nós temos sons de passarinhos, nós temos sons de animais o tempo todo, enquanto na cidade nós temos sons de buzinas, de carros. Tudo isso é uma paisagem sonora que vai identificar aquele local, porque cada local tem os seus sons próprios, né? Os sons que vão identificá-los. E agora falamos de parâmetros sonoros. Você deve ter percebido a dificuldade que existe em ouvir o silêncio absoluto, né? Isso acontece porque as partículas da natureza estão em constante movimento, e quando elas se movimentam dentro ou fora do nosso corpo, esse movimento vai produzir algumas vibrações, e assim estamos cercados de sons o tempo todo. Por exemplo, às vezes o estômago da gente faz um barulhinho, e a gente nem está com fome, na verdade são as partículas do nosso corpo se movimentando. O som é a percepção dessas vibrações, e para percebê-las nós usamos o sentido da audição. É por meio dele que ouvimos sons que nos remetem a sentimentos, objetos, sabores, cheiros, lugares, pessoas, situações, etc. Lembrando, tá, que o som ele não pode ser perceptível somente pela audição. Vocês podem fazer uma experiência na casa de vocês. Eu não sei se vocês têm um aparelho de som, né? Se vocês tiverem, vocês podem colocar uma música ou até mesmo na rádio e colocar no maior volume. E aí vocês vão encostar a mão na caixa de som. Pode ser essa parte aqui da mão, que ela é um pouco mais sensível. Vocês vão conseguir sentir, né? Não é para encostar muito, não. Vocês podem colocar bem pertinho. Vocês conseguem sentir, né, o som ali pelo corpo de vocês. É um pouco mais difícil, requer um pouquinho mais de sensibilidade, mas é bem possível. Os sons podem ser caracterizados por algumas qualidades que chamamos de parâmetros sonoros. Então, o timbre. O timbre, né, é conhecido como a cor do som. E dizemos isso porque o timbre é a identidade sonora, ou seja, é o que permite distinguir um som do outro, né? Então, o timbre diferencia o som do piano do som do violão, do latido de um cão. Então, o timbre é a identidade do som. A duração é um outro parâmetro, né? Essa qualidade vai corresponder ao tempo que um som permanece soando, né? Que pode ser longo ou curto. A gente tem, por exemplo, cantores que conseguem sustentar uma nota por muitos segundos. Isso é a duração daquele som. A intensidade, né, é bem tranquilo da gente entender. Ela determina a força do som, que pode ser mais forte ou pode ser mais fraco. E geralmente ela também pode ser chamada de volume. E falando volume a gente consegue entender bem, né? Se vocês estão com o som ligado, né, para poder ver a questão do som, aumentem o volume. A intensidade aumentou. Abaixem o volume, a intensidade diminuiu. Um violão, por exemplo, se ele não está conectado, ele tem um som. Se você o conecta a uma caixa, a intensidade aumenta. Altura. Então, essa qualidade do som que permite distinguir o som grave de um agudo. O que acontece? Quando a gente fala altura, né, não é ali o volume da intensidade. A altura quer dizer o tipo de som. Né? Em um instrumento musical, a gente pode produzir sons com diferentes alturas. Então, o violão, por exemplo, é o exemplo. Observando essa imagem que está aí ao lado, que também está no livro de vocês. O braço do violão ele é dividido em pequenas casas, né? Que são os trastes, que são delimitadas ali pelos trastes que são divisórias de metal. Então, aquelas partezinhas de metal são os trastes. Se tocarmos qualquer corda do violão sem apertá-la contra o braço, ouviremos o som mais grave que ela é capaz de produzir. Quando a gente aperta a corda do violão contra o braço, a gente diminui o tamanho dessa corda, e o que faz com que o som vai ficando mais agudo. Professora, então isso quer dizer que as vozes mais agudas possuem uma corda menor? Sim, às vezes as cordas vocais são um pouquinho menores, então a gente vai tendo vozes mais agudas, mais graves e assim por diante. E agora vamos falar da notação musical. O que é a notação musical? Isso é bem simples. É justamente a maneira como se encontrou, né, de escrever os sons, registrar os sons. Então, as partituras musicais são um exemplo, né, perfeito da notação musical. As partituras são, como vocês podem ver aí, a maneira que as pessoas têm para registrar as melodias. Não é a letra da música. A letra da música pode ser escrita aí no alfabeto latino que a gente já utiliza. Na verdade, são exatamente os sons produzidos. E ler partitura não é muito fácil, tá, meninos? Precisa um estudo muito grande, porque não é uma leitura muito tranquila. Então, as partituras são os registros dos sons de uma música. Nelas, os compositores podem indicar, entre outros aspectos, os
parâmetros do som para que as composições sejam reproduzidas por outras pessoas. Então eu escrevi essa música, eu quero enviá-la para que outra pessoa do outro lado do mundo consiga fazer a mesma canção que eu criei. É só fazer uma partitura. E aí, falando da história da arte, vamos falar do rock and roll. Por que do rock, professora? Porque normalmente o rock ele é um dos estilos mais associados à atitude, às relações interpessoais e à maneira como eu me expresso. Então a história do rock vai ter uma forte, né, influência da cultura afro-americana. Percebam como a cultura, desde o início do ano, a gente vem falando não só da América do Sul, mas também da América do Norte, tem uma influência gigantesca da África, né? Uma influência afro muito forte. E isso é retratado em todos os países, em todos os continentes, tá? Mas principalmente o americano e, claro, o africano, né? Deixando aí o africano de fora, porque, obviamente, eles têm a cultura africana. Mas o nosso continente, ele tem uma influência gigantesca da cultura afro. Então, no rock and roll, há também essa influência. E vai se iniciar com a chegada dos africanos escravizados aos Estados Unidos, principalmente lá no sul, durante o século XVII. Então, na tentativa de aliviar as longas jornadas de trabalho cansativas nas plantações, né, eles começavam a cantar as chamadas work songs, né, as músicas de trabalho. Com o uso de instrumentos de percussão pelos africanos não era permitido, né? A música africana normalmente ela tem muitos tambores, né, elementos percussivos. A marcação do ritmo era feita principalmente pelo canto e acompanhada por batidas pesadas, né? Então, batendo a enxada, batendo no próprio corpo, e muitas vezes esses cantos entoavam protestos sutis, né, porque eles não queriam ser castigados, contra a escravidão, ou seja, era uma forma de resistência. Então, essas músicas já nasceram como uma forma de protesto. Então, né, o que aconteceu foi que foram surgindo outros tipos a partir disso. Então, dos work songs surgiu o blues. O blues é um gênero musical que é cantado inicialmente, né, por comunidades de escravos que haviam sido libertos, ou seja, eles já tinham a permissão para poder cantar, né, e foi se tornando cada vez mais popular na música ocidental. Blues, ele é uma música muito marcante, né? E ele traz sentimentos muito profundos nas letras. E a partir do blues, né, nasceram estilos muito marcantes também, como o jazz, o country e o rock and roll. Então, após a Segunda Guerra Mundial, alguns artistas foram influenciados pela batida do blues e começaram a acrescentar esse ritmo o som das guitarras elétricas, baixos e baterias. E assim nasceu o rock and roll, que era um ritmo com batida de percussão agitada, constante e que convida as pessoas a dançar. Nossa, professora, rock? Sim, porque naquela época o rock and roll ele foi popularizado, por exemplo, pelo Chuck Berry, pelo Bill Haley, pelo Buddy Holly e principalmente pelo Elvis Presley. Na época o rock and roll era o rockabilly, que era um rock dançante. Ele inclusive era dançado por casais, né? Então ele tinha um ritmo bem diferente do que vocês podem estar acostumados. Então na década de 1960 aconteceu uma outra virada. Né? Disse nesse momento que foi uma virada não só para o rock, mas também para toda a música mundial. Foi quando 4 garotos, né, o John Lennon, o Paul McCartney, o George Harrison e o Ringo Starr, formaram uma banda lá em Liverpool, uma cidade de Londres. Então, o que aconteceu foi que eles formaram uma banda chamada The Beatles. Isso, os besouros. É estranho, mas acontece. E eles se tornaram influência no mundo inteiro. Essa banda durou, né, até meados da década de 70, mas até hoje segue no coração dos fãs. E não só dos fãs daquela época, mas de jovens também. Então eles conquistam cada vez mais novas gerações. Inclusive, somente 2 desses artistas continuam vivos, né? E ainda assim a influência é muito grande. Quando a gente pega uma lista de músicas mais regravadas do mundo, a primeira delas é dos Beatles. Então eles têm uma influência gigantesca sobre todos os ritmos musicais que vieram após eles. Então, a partir disso, né, já sabemos aí a história do rock. No livro tem algumas outras coisas bem interessantes, como a influência na música brasileira, né, na MPB, na Jovem Guarda, na Tropicália. Se vocês quiserem, podem reler, porque é muito interessante. Mas agora vamos falar do videoclipe. O videoclipe ele é uma conexão entre a música e a linguagem audiovisual, porque a gente tem entendido desde o início do nosso ano letivo que a arte, ela se conecta. A gente consegue conectar uma arte a outra, né? E o videoclipe, ele é essa fusão da música, da canção, à linguagem audiovisual. E a música em si já é uma junção
né, de várias artes, né? Porque temos ali a melodia, mas temos a letra. A letra, antes de ser cantada, foi escrita. Então tem ali também uma relação, em algum nível, com literatura. Então o videoclipe é uma forma de arte de um gênero audiovisual, mas que é inspirado numa canção. E claro, aí no livro de vocês tem vários exemplos de videoclipes que mudaram também a história dos videoclipes, né? Videoclipes que foram tão assistidos ou tão criativos ou que trouxeram tanta inovação que acabaram mudando um pouco a história dos videoclipes. Se a gente pegar os primeiros videoclipes que foram feitos até os que são feitos atualmente, tem aí uma longa distância que foi percorrida, né? O videoclipe é então essa junção de várias artes para mostrar a música de um artista. Muitas vezes é só um show ao vivo, algumas temos uma história, algumas parecem até mesmo um filme, mas sempre vai ser a junção dessas duas artes. Então a produção de videoclipes, ela teve influência nos filmes musicais americanos, né? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, os filmes musicais não têm tanta força, mas lá sim. Então, por exemplo, a Carmen Miranda e o Elvis Presley faziam videoclipes aí já há muito tempo atrás. Bom, boa sorte na prova de vocês. Eu espero que vocês estudem mais, releiam as matérias dos livros, vejam a videoaula novamente, tudo que for necessário. Mas eu sei que vocês vão se dar muito bem. Bom, boa sorte, até a próxima e lembrem-se, juntos no caminho certo.